Vamos para a resolução do primeiro exercício. Um caminhão sobe uma rampa inclinada de 15 graus em relação ao plano horizontal, sabendo-se que a distância horizontal que separa o início da rampa até o ponto vertical mede 24 metros, a que altura em metros aproximadamente estará o caminhão depois de percorrer toda a rampa. Então, pessoal, o esquema da questão já está aqui no quadro. Eu tenho aqui a rampa, essa rampa está elevada de 15 graus e existe uma distância deste ponto aqui até o início da elevação da rampa, tá certo? Essa distância é de 24 metros. Então, vamos aplicar uma das três razões trigonométricas para resolver este problema. Observe que no problema apresentado a gente tem apenas um cateto como medida oferecida. Esse cateto ele mede 24 metros e a gente está querendo saber a altura dessa medida aqui, que é outro cateto. Em relação a esse ângulo de 15 graus, aqui eu tenho um cateto oposto, tranquilo? E em relação a esse ângulo de 15 graus, aqui eu tenho um cateto adjacente. E existe uma razão trigonométrica que associa cateto oposto a cateto adjacente. Você lembra qual é? Muito bem, a tangente é a razão trigonométrica que associa cateto oposto a cateto adjacente. Então, diante da situação, nós já temos na tabela apresentada o valor da tangente de 15 graus. Olha aqui, ó, seno de 15, a questão já ofereceu como 0,25, cosseno de 15, 0,96 e a tangente de 15, 0,26. Então eu vou pegar essa medida que foi apresentada como tangente de 15 graus e vou apenas substituir aqui no valor ou no lugar dessa tangente. A questão vai ficar assim: 0,26 é igual cateto oposto, olha o ângulo, cateto oposto mede x, cateto adjacente mede 24. E aí nós já temos uma equação fácil demais de resolver. Para resolver esta equação, você vai fazer o produto do meio pelos extremos, colocando x igual a 24 vezes 0,26. Ao efetuar essa multiplicação, você vai encontrar o resultado de 6,24. Logo, essa medida vai ser dada aproximadamente igual à letra A. Perceba que a questão fala na palavra aproximadamente. Quando vier essa palavra, você vai buscar a alternativa que mais se aproxima do valor que a questão está pedindo. Tranquilo, galera? Vamos para a questão número 2. Vem comigo. A questão 2 traz a seguinte informação para a gente. Pretende-se obter a altura aproximada de uma árvore. Com base nos dados apresentados na figura, podemos informar que a altura H da árvore em metros é: letra A, 27 sobre 2, letra B, 9 raios de 3, letra C, 27 raios de 3 sobre 2, letra D, 27 raios de 2 ou letra E, 27 raios de 3. Para resolver essa questão, temos que ter em mente o valor do seno, cosseno e tangente de 30 graus, que é o ângulo considerado. Observe que, bem na frente do ângulo de 30 graus, nós temos a medida desconhecida, que será o cateto oposto, porque desse ponto superior até a base, a árvore faz um ângulo de 90 graus com o solo. Observe também que a distância entre o ponto de observação e a árvore é de 27 metros. Com isso, eu tenho a medida do cateto oposto e o cateto adjacente apresentado na questão, o que me faz refletir
e concluir que temos que utilizar tangente. Por quê? Porque a tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Lembrou bem? Então, vamos continuar a resolução. Perceba que o valor da tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Se você não tivesse essa medida apresentada na questão, ou se você não lembrasse dela, bastava você dividir a medida do seno pela medida do cosseno, que você ia obter raiz de 3 sobre 3. Confere aí, tenta dividir sozinho. Pausa o vídeo e tenta dividir seno de 30 pelo cosseno de 30. Então agora fica fácil. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Cateto oposto, H. Cateto adjacente, 27. E para encontrar a medida H, é só você pegar esse 27 que está no denominador e multiplicar com o raiz de 3 lá no numerador do primeiro membro da equação. Assim, 27 vezes raiz de 3 sobre 3 é igual à altura da árvore que queremos considerar. Acabou a questão. Olha só, o 27 dá para dividir por 3, o resultado é 9. E o raiz de 3, a gente não faz nada com ele. Ou seja, a altura da árvore é 9 raiz de 3, o que nos leva a concluir, resposta, letra B, 9 raiz de 3 metros. Ok, galera? Vamos agora para a questão de número 3. Vem comigo! A questão número 3 é muito bem elaborada, pois ela envolve várias áreas da matemática para você encontrar a resposta final. E o texto da questão diz o seguinte: um ciclista sobe em linha reta uma rampa com inclinação de 3 graus a uma velocidade constante de 4 metros por segundo. A altura do topo da rampa em elevação ao ponto de partida é 30 metros. Use a aproximação seno de 3 graus igual a 0,05 e responda: o tempo em minutos que o ciclista levou para percorrer completamente a rampa é: letra A, 2,5 minutos, letra B, 7,5 minutos, letra C, 10 minutos, letra D, 15 minutos ou letra E, 30 minutos. Fica ligado nessa unidade final de tempo. Essa é a dica dessa questão. Mas antes, acompanha comigo a figura. Observa bem essa figura. Você tem o ponto de partida do ciclista e você tem o topo da rampa. Ou seja, o ciclista ele vai percorrer esse caminho aqui, ó. Ou seja, eu tenho que saber a medida dessa rampa. Nessa figura, a rampa é a hipotenusa, percebeu? Cateto, cateto. Esse aqui é o cateto oposto e aqui é a nossa hipotenusa. Logo, faz todo sentido a questão oferecer para a gente apenas o valor do seno de 3 graus, que é a inclinação da rampa. O seno de 3 graus foi dado como 0,05. Então fica fácil. Você vai trabalhar com o seno de 3 graus, que é a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Percebeu? Então, para você solucionar a questão, tem que ter atenção e agora substituir os valores nesse modelo aqui em cima. Seno de 3 graus é 0,05, cateto oposto é 30 metros e a hipotenusa é quem eu quero descobrir por enquanto. Para resolver esta equação, basta você trocar a posição entre o x e o 0,05, ficando assim: x é igual a 30 dividido por 0,05. E em seguida você tem que perceber que o denominador
tem duas casas decimais depois da vírgula. Então, você vai ter que fazer um ajuste antes de efetuar a divisão. Observe, se eu tenho aqui no denominador duas casas decimais, eu posso ajustar essa fração multiplicando em cima por 100 e embaixo por 100 para me livrar das duas casas decimais, ficando com a seguinte fração equivalente. 30 vezes 100, 3.000. 0,05 vezes 100, a vírgula vai andar duas casas, e embaixo eu fico só com o número 5. Percebeu porque eu multipliquei em cima e embaixo, numerador e denominador, por 100? Então, agora fica melhor fazer a divisão por um número inteiro. 3.000 dividido por 5, você encontra exatamente 600. Então, a distância da rampa será de 600 metros. Ah, professor, resolvemos a questão? Claro que não. Lembre que a questão pediu o tempo em que o ciclista sai do ponto de partida e chega no topo da rampa. Esse tempo ainda tem que ser transformado para minutos. Observe, foi dado aqui para a gente outra grandeza, a velocidade. E a velocidade do ciclista é de 4 metros por segundo. Então você vai ter que encontrar na equação da velocidade, que é uma razão, outro tema da matemática que cai bem nas avaliações externas do SAEP e SAEB. E aí você vem e vai lembrar que velocidade é uma divisão entre distância e tempo. Observe que na unidade de medida temos 4 metros, distância, dividido por segundo, tempo. Metros por segundo, distância, tempo. Então, fica fácil agora calcular o que se pede. Ó. A velocidade do ciclista é 4 metros por segundo. A distância que ele tem que percorrer, 600 metros. E isso ele faz em quanto tempo? Perceba que agora eu vou precisar apagar o quadro para encontrar esse tempo em que o ciclista percorre toda a rampa. Agora está ficando fácil. Observe que o tempo será 600 dividido por 4. Fizemos a troca meio pelos extremos entre tempo e o número 4. Tá ok? Então, observe que dividindo 600 por 4, encontraremos o tempo de 150 segundos. Agora, professor, terminamos a questão. Preste atenção, aluno. A questão pediu tempo em minutos. Olhe, não existe nenhum 150 segundos aqui na questão. E se existir um 150 aqui, você não vai marcar, porque a questão foi pedida em minutos. Mas observe, 60 segundos você tem 1 minuto. Correto? Observe, outros 60 segundos você tem mais 1 minuto. Já vamos somando aqui 120 segundos. Ah, entendi. Para encontrar 150 segundos, só falta aqui 30 segundos. Olha só, 30 segundos é meio minuto, ou seja, 0,5 minutos. Ah, professor, então agora ficou fácil. O tempo 150 segundos equivale a 2,5 minutos. Exatamente, 2,5 minutos. E é exatamente a resposta que você vai marcar aqui na letra A. Tranquilo? Foi fácil? É isso aí, pessoal. Eu te convido a acompanhar comigo, aula por aula, descritor por descritor. Vamos fortalecer a proposta de ensino de matemática aqui em nosso estado, no Brasil, onde você estiver. Até a próxima!